Hoje, nesse domingo especial, 13 de setembro, graças a Deus, nós estamos aqui. Terça-feira nós estamos tendo uma série incrível, muito abençoada pela graça de Deus, que nós denominamos Raízes. Você não pode ficar de fora, você tem a oportunidade de ter diretamente lá dentro da sua casa, ou talvez no seu trabalho, se você puder participar, ouvindo, vendo, mas você tem o privilégio de receber, não é, uma série tão maravilhosa. Nessa terça nós falamos sobre alinhamento, sobre unidade, um dos princípios que as pessoas enraizadas na fé precisam ter poderosamente na sua vida, amém? E essa terça vai ter mais uma dessa série que você não pode perder. É uma série para crente raiz, né? Dizem que tem macho Nutella e macho raiz. Eu falei, meu Deus, a palavra macho já é tão macha. E outro dia alguém falou, mas tem macho Nutella demais, pastor. E eu fiquei pensando como pastor que às vezes tem crente raiz, mas tem crente Nutella também. Você não é um crente Nutella, não é? Nada contra Nutella, né, gente? Que é tão bom, né? Você olha, você já vê quem gosta de Nutella facilmente. Mas enfim, é tão gostoso, não é? Mas não é por isso, você entendeu a ideia, né? Então assim, nós somos uma igreja maravilhosa, cheia de cristãos verdadeiros e que são cristãos que estão buscando ter muitas raízes no Evangelho, amém? Você é um crente raiz ou um crente Nutella? Raiz. Então eu te espero terça-feira, 20 horas, não é? Na nossa série Raízes, amém? Bom, muito bem. Semana passada nós falamos sobre a importância de pedir, não é? Quem foi numa célula essa semana, online ou presencial? Quem estava numa célula aí? Meu Deus, quase todo mundo. Meu Deus, que maravilha. Você teve a oportunidade de compartilhar sobre essa palavra. E é incrível porque às vezes a palavra ela é sempre uma semente poderosa. Muitos testemunhos já foram nos trazidos essa semana de pessoas que pediram no domingo, pediram na segunda e já foram respondidas, onde as orações e os pedidos já foram respondidos, amém? Essas pessoas já foram atendidas. Então agora eu quero te lembrar, nós precisamos aprender a pedir. Quem não pede não recebe. Eu quero só relembrar com você, nós precisamos também, é claro, pedir com o coração reto. Nós precisamos saber pedir. Nós precisamos também aprender a pedir segundo a vontade de Deus, amém? Eu sei que você foi abençoado e hoje eu quero, pela graça de Deus, falar um pouco sobre você, sobre mim, sobre nós, não é? Eu quero trazer para você, que é a igreja do Senhor, não é? As faces da igreja. A igreja, ela tem faces. A Bíblia diz que a igreja é a noiva de Cristo, é uma das faces da igreja. Mas eu quero trazer nessa hora para mim, para você, não só uma reflexão, mas um conceito firme no seu coração, das faces que temos que ter e das faces que, segundo a palavra de Deus, nós já somos, amém? Sabe, às vezes há uma impressão equivocada, e não é pecado em si isso, mas você precisa aprender o que é certo. Às vezes há uma impressão equivocada do que é igreja. É muito comum na sociedade tratarmos igreja no nível dos prédios, no nível das estruturas, não é? Então igreja é um lugar, igreja é uma construção, igreja é aquela construção, né? Naquele determinado lugar ali na rua Modelo, número 85, né? Igreja é aquele auditório. Então há uma impressão equivocada disso, ou às vezes incompleta. Há também, às vezes, alguns que podem pensar que igreja é uma religião. Pensa em igreja, sempre pensa numa religião. Mas na verdade eu quero dizer para você que, segundo a palavra de Deus, nós somos a igreja, amém? Então não é errado você dizer eu vou à igreja, isso não é pecado, não precisa se preocupar com esse legalismo da palavra, mas o certo é no seu coração, no seu entendimento, você entender que você é a igreja, que eu sou a igreja, amém? Então a igreja, ela
ela tem a ver conosco, com a vida de Jesus em nós. Por que eu sou a igreja? Por que você é igreja? Eu vou explicar. Igreja é o local que Deus habita, é a habitação de Deus. E as escrituras são muito claras quando afirmam várias vezes que Deus habitou em nós. Sabe, antes no Velho Testamento, não é? Antes de Jesus vir, depois que Adão caiu, pecou, e até a vinda de Jesus e a sua morte na cruz, o homem de fato estava separado de Deus, e ele não poderia dizer eu sou igreja. Na verdade nem tinha esse conceito, mas se ele fosse falar de igreja, ele falaria eu vou ao templo. Então no Velho Testamento, de certa forma o sagrado do templo, o endeusamento do local, de certa forma, só para você entender, tem todo sentido. Mas no Novo Testamento, Jesus quebra essa ideia, e Jesus reforma a ideia inicial. Então lá no início, o propósito eterno de Deus, era que a gente fosse habitação de Deus, é que a gente fosse casa de Deus. É um privilégio para mim, para você. Imagina um Deus habitando dentro de nós, e a gente habitando com Ele. Então por isso que a Bíblia, ela chama a igreja de plenitude de Cristo. Ou seja, nós somos parte dele. Pode parecer um pouco estranho, até arrogante falar isso, mas é verdade, é ele mesmo que disse, amém? É um privilégio, todo mundo que crê, todo mundo que é de Jesus, é parte do Senhor, e eu vou provar isso para você. 2 Coríntios 13, 5, só para você acompanhar comigo essa introdução. 2 Coríntios 13, 5, diz assim: examinem-se para ver se vocês estão na fé, provem-se a si mesmos, não percebem que Cristo Jesus está em vocês? Amém? Se Cristo Jesus está em nós, nós somos parte dele, nós somos a igreja de Jesus, amém? Aí ele fala, a não ser que você tenha sido reprovado, a não ser que você tenha, vamos dizer assim, apostatado, saído, desviado da fé de verdade, negado o evangelho. Preste atenção, a Bíblia está dizendo, então é Cristo em nós. Em João, o Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 16, o Senhor Jesus que disse, olha o que Jesus disse, gente. Ele falou, olha, eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro. Quem é esse conselheiro? O Espírito Santo. Vocês estão ligados hoje, estou gostando de ver respostas rápidas. O Espírito Santo, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. Agora olha o que Jesus disse. Peço aos irmãos me dar um pouquinho mais de retorno, por gentileza, senão eu não fico sem voz. Olha o que Jesus disse. Jesus quem disse? Mas o mundo não pode, está comigo aí? Mas o mundo não pode recebê-lo. O mundo não pode receber o Espírito Santo, porque não o vê e não o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês, amém? Ele está em nós, quando a gente crê em Jesus de verdade, quando a gente confessa Jesus de verdade, sabe, Deus libera parte da Trindade, Ele libera a vida dEle, para estar habitando em nós, o poderoso Espírito Santo, amém? E a Bíblia, ela vai confirmando essa palavra, ela vai confirmando. Por exemplo, último versículo, eu poderia dar mais ainda, mas 1 Pedro, no capítulo 2, 1 Pedro 2, versículo 4, diz assim, à medida que se aproximam dele, a pedra viva, que foi rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus, e preciosa para ele, está falando de Jesus, vocês também estão sendo também utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, amém? Ele estava falando, cada um de nós, assim como Jesus foi a pedra viva, a pedra angular, cada um de nós estamos sendo edificados para a formação, para a construção, para a edificação de uma habitação, de uma casa espiritual, amém? Então assim, agora você pode chegar num lugar assim, você vai chegar lá num lugar assim que, segura esse versículo aí, você vai chegar lá num lugar assim, sabe, que a pessoa tem aquela visão errada, aí você vai falar assim, você quer ir numa casa espiritual?
Aí a pessoa vai falar assim, casa espiritual, você fala, eu sou uma casa espiritual. Você vai ver a reação das pessoas. É incrível. Não faz isso não, tá? É só uma brincadeira. Mas nós somos casa espiritual. Por quê? Não é místico isso. Não é aquele misticismo, casa espiritual. Não, nós somos a habitação do Espírito Santo. Ele está dizendo, na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócios santos, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Amém? Então esses versículos e mais muitos outros que eu poderia te dar, eles provam para a gente, eles afirmam, reafirmam que Jesus, que Deus, que o Espírito Santo, eles vamos dizer assim, eles têm um propósito, eles têm uma intenção natural e clara de que nós façamos parte dele, amém? Por isso eu quero dizer para você, você é igreja, amém? Diga comigo, eu sou igreja. Eu sou a igreja. Eu sou parte de Deus. Tá bom? E eu quero então falar para você, trazer para você, pelo menos 3 de faces de uma igreja. Quais as faces de uma igreja? A igreja de Jesus, eu e você temos algumas faces. E a gente precisa entender bem, porque cada face tem uma postura nossa. São faces diferentes, por exemplo, eu não vou explorar isso hoje, mas eu disse para você que a igreja é noiva de Jesus. Deus nos chama de noiva de Cristo. Isso tem a ver com o nosso processo, rumo à santificação, rumo à glorificação com o Senhor, rumo ao casamento que vai acontecer quando Ele nos encontrar, entende a ideia? A Bíblia que diz. Mas sabe, então a igreja ela tem algumas faces, e eu quero falar com você um pouco sobre essas faces da igreja. 1 Coríntios 12, versículo 12, eu vou ser bem breve aqui nesse texto, eu não vou ler tudo, mas eu quero destacar alguns versículos desse texto. 1 Coríntios 12, diz assim, ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Depois ele continua dizendo, ele fala, olha, o corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. E aí no versículo 18 ele diz, de fato, Deus dispôs de cada um dos membros do corpo, Deus dispôs de cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. E esse texto ele continua, ele vai falando sobre o corpo de Cristo. E ele vai falando, e ele fala assim, olha, mas como pode um olho, um ouvido, dizer que ele não faz parte do corpo, porque ele é o olho? Como pode um cotovelo, aí agora eu que estou falando, tá? Como que pode um cotovelo dizer que ele não é parte do corpo, porque ele não é a mão? Agora ele explora esse texto, o Senhor está explorando esse texto, e está falando sobre as partes do corpo. E ele está falando, olha, existem membros que parecem fracos, mas eles são indispensáveis. Existem membros do corpo que eles podem ter uma aparência de fraqueza, mas eles são importantíssimos para o corpo. E ele vai falando sobre isso, ele vai explicando sobre o corpo. Existem alguns membros do corpo que são indecorosos, mas eles são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Então ele fala, mas Deus, eu estou lá, já no versículo 20 e poucos aqui, eu estou falando, Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinha falta, a fim de que tenha unidade no corpo, que não haja divisão, e que os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem. Já aconteceu isso com você? Por exemplo, outro dia eu estava com uma dor de cabeça terrível, uma dor de cabeça, e eu acho que eu tinha comido alguma coisa, essas coxinhas de catupiry, provavelmente. E eu acho que eu tinha comido uma coxinha de catupiry, que ela não era de frango com catupiry, era de catupiry com frango. Entendeu a diferença? E eu fiquei com o estômago ruim, e a minha cabeça começou a doer. Já aconteceu isso com você? A cabeça está doendo, mas o problema está no intestino, está no estômago. É isso que está dizendo, olha, quando um sofre, os outros acabam sofrendo com ele, porque o corpo é interligado, uma parte é interligada à outra.
Quando um membro do corpo é honrado, todos os outros se alegram com ele. Agora o último, versículo 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo, amém? A primeira face da igreja que eu quero falar, é que a igreja é o corpo de Cristo. Eu e você, somos o corpo de Cristo. Sabe, Jesus, ele ilustrou isso também. Ele estava lá, né, e ele disse, olha, eu sou a videira, e vocês são os ramos. Ele está dizendo o seguinte, os ramos não ficam longe entre si, mas eles também não podem estar longe de mim, que sou o cabeça. É isso que ele estava dizendo. Mas ele falou isso de forma a comparar uma videira. Ele estava falando de frutificar, ele estava falando de estar enraizado nele, ele estava falando de algo assim, nesse sentido. Sabe, ele está falando, aquele que estiver em mim. Então a igreja é um grupo de pessoas que tem Cristo em sua vida, é claro. Portanto, a igreja não é apenas, preste atenção, eu vou falar isso com muito carinho, e não se preocupe se você, por enquanto, está só frequentando e não está tão envolvido. Essa palavra é só para te ensinar, para te desafiar, não é para te exortar, não é para julgar ninguém. Mas a igreja, a igreja, ela é corpo de Cristo, e ela não é apenas frequentar, mas ela é se envolver. Como que eu sei disso? Ele está dizendo que a igreja é um corpo, e cada parte do corpo tem uma função. Existe alguma parte do seu corpo que não tem função? Sim ou não? Outro dia uma pessoa estava com um problema, porque a pessoa depilou a sobrancelha, e tem os cílios pequenos. Aí a pessoa depilou a sobrancelha, claro, uma mulher, graças a Deus, porque senão tinha que ter outra exortação. Uma pessoa depilou a sobrancelha, uma mulher, e os cílios eram muito pequenos, uma coisa simples. Cara, a sobrancelha, se você fizer uma tatuagem definitiva, fica igualzinho, fica até mais bonita às vezes, porque tem alguns que tem uma monocelha. Sabe o que é monocelha? Eu tenho uns amigos que tem monocelha, eu falo, cara, dá uma depiladinha aqui, ó. Monocelha é aquela que emenda. Já viu? Tem uns caras aí que, meu Deus, eles têm parece uma... Bom, mas deixa para depois, né, Juninho? A gente que está equilibrado nisso, pode falar brincando, né? Mas olha só, a pessoa depilou a sobrancelha e os cílios eram pequenos, e a pessoa estava com várias dificuldades, porque agora o cisco entrava no olho, porque agora o olho ficou desprotegido. Ou seja, uma sobrancelha, uns cílios, parece insignificativo, mas tem tanto significado. Sabe, outro dia uma pessoa falou assim, eu precisei operar, teve uma apendicite, tirou o apêndice. Por mais que o apêndice seja algo, eu não sou médico, mas por mais que o apêndice seja algo assim, que a pessoa vai conseguir viver sem ele, mas ele faz falta. Existem algumas coisas que a pessoa vai ter que maneirar, alguns tipos de comida que ela não vai poder comer muito, algumas gorduras que ela não pode comer mais, algumas picanhas e etc. Mas, assim, por quê? Porque falta o apêndice. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Todos têm uma função no corpo de Cristo. Ninguém é sem função. Ninguém. Por isso que igreja não é apenas frequentar, mas se envolver. Igreja é corpo de Cristo, e cada pessoa precisa encontrar a sua parte, fazer a sua parte. Cada pessoa tem uma função, e mais, uma função poderosa. Às vezes, o apóstolo diz que às vezes é um órgão indecoroso, mas ele tem uma função. É um órgão estranho, um órgão mais, né? Todo mundo tem no corpo alguns órgãos meio estranhos. Os médicos sabem isso melhor que a gente, porque já abriram muitos corpos, talvez, na faculdade e tal, mas, sabe, o corpo tem órgãos que tem aparência, às vezes, que não é nem tão boa, e isso, nós não estamos falando de aparência física, mas da função, mas elas são importantíssimas. Então cada pessoa tem algo a fazer, cada pessoa precisa desenvolver algo, cada pessoa precisa encontrar aquilo que vai ser a sua função, ou as suas funções. Efésios 1, 22 diz assim: Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja. Olha, ele é o cabeça, que é o seu, que diz aí no 23, que é o seu corpo.
A plenitude daquele que completa, que enche todas as coisas em todas as circunstâncias. Na versão contemporânea, bíblica, diz assim: Cristo governa a igreja, Ele está com a igreja, e ela não é periférica em relação ao mundo, o mundo que é periférico em relação a ela. A igreja é de fato o corpo de Cristo Jesus, e através desse corpo, Ele fala, Ele age, e Ele preenche tudo na terra com a sua presença. Olha como é poderoso. Olha como é poderoso. Então a igreja é o corpo. O que é o corpo? O corpo é a expressão do cabeça. Por exemplo, quando eu estou aqui mexendo, quando eu estou aqui falando, na verdade o meu cérebro, 1 segundo antes, ele já fez o negócio. Sai da cabeça e manifesta aqui. Por isso que, infelizmente, pessoas que às vezes têm algum problema aqui neurológico, conforme o caso, podem paralisar os membros. Porque quando a cabeça dá problema, pode dar problema nos membros. Então, o que é o corpo? O corpo manda, o corpo governa. Não, mas o corpo tem uma ação. O corpo tem uma expressão. O corpo se expressa. Por exemplo, o corpo, na nossa vida real mesmo, o corpo ele expressa às vezes aquilo que está no nosso coração, na nossa mente. A pessoa faz uma colocação, às vezes a face da gente já expressa alguma coisa que está aqui dentro, é ou não é? A nossa linguagem corporal fala, porque o corpo é expressão. Eu quero só te dizer que nós, como corpo de Cristo, expressamos Jesus aqui. Por isso que nós precisamos buscar as nossas funções, porque dentro desse conceito de funções, de serviço, de uns aos outros, no contexto do serviço, é quando nós vamos nos aperfeiçoando, é quando nós vamos nos tornando uma igreja poderosa. E eu não estou falando só da CCLN, mas uma igreja de Jesus. É quando nós vamos juntos, tornando uma igreja completa, poderosa, que fala, que age, que expressa aquilo que Jesus é, amém? Então, uma pessoa sem função, ela não está ainda expressando na plenitude aquilo que Deus é. Uma pessoa sem função, ela pode ainda não estar sendo a melhor expressão de Deus. Efésios 4:15 diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado, unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada um realiza a sua função. Você sabe que tem gente que é de uma teologia assim, às vezes uma teologia assim, às vezes ultra omissa no papel do homem, e não gosta desse texto. Porque esse texto, ele está trazendo um pouco da responsabilidade de ser corpo para nós. Olha o que ele está dizendo: esse corpo, estando em Cristo, através dos ajustes, das juntas, através daquilo que precisa acontecer, ele cresce e edifica-se a si mesmo. Uau! Uau, então quer dizer que a gente junto, exercendo as nossas funções uns com os outros, a gente vai crescer, é natural, a plataforma já está feita. Quando a gente entende isso, a gente começa a ter funções, começa a buscar a nossa função, começa a servir numa célula, começa a servir na igreja, começa a entender que eu tenho algo a fazer para Deus, no contexto da igreja. A gente começa a fortalecer a nossa vida, a nossa família, a nossa história com Jesus, e é claro, a igreja de Jesus. E o que acontece é que há uma edificação, há uma construção no próprio processo. Ou seja, Deus já abençoou você, Deus já abençoou a nossa igreja, amém? Deus já abençoou a sua célula, Deus já nos abençoou, Jesus já tem tudo, está pronto, o cabeça não tem problema, não há problema na cabeça, o problema é a gente se ajustar no corpo, exercer as nossas funções, para que haja um poder de Deus, e que a gente possa edificar-se uns aos outros, na medida, olha o que diz no final, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, se algumas partes não estão realizando sua função bem, ou não estão realizando nada, pode ser que a nossa medida seja diminuída. Por isso que às vezes a gente não cresce tanto como Deus queria. Por isso que às vezes a gente não constrói coisas tão grandes como Deus já tem para ser realizadas. Por quê? Porque tem gente não fazendo sua parte. Tem gente que não despertou. Tem gente que não buscou a porta que precisa entrar. Tem gente que não buscou a sua identidade ministerial.
Tem gente que não percebeu o seu chamado em Jesus, não percebeu a sua inclinação dentro dos ministérios, enfim, tem gente que ainda não está exercendo a sua função. Então preste atenção, no corpo de Cristo, primeira coisa, todos os membros são necessários, amém? Então você é muito necessário. Boa notícia, né? Todos os membros, gente, todos os membros, desde a criança, o jovem, o adulto, o mais idoso, todos são necessários, amém? Sabe, é verdade, todos os membros são imprescindíveis para Jesus. Se você tem Jesus de verdade no seu coração, você é muito necessário no corpo de Jesus. Você é muito necessário nessa igreja. Você é muito necessário lá na sua célula. Amém? Você é necessário no reino de Deus. Ninguém é disfuncional. Ninguém, esse não serve. Não existe isso, ele serve sim. Ele serve porque a Bíblia diz que todos têm uma função, todos então são necessários. Outra coisa, no corpo de Cristo, todo membro tem uma função, né? E precisa funcionar bem. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu já disse sobre isso, mas o que eu quero dizer agora é que, na verdade, preste atenção, com muito carinho eu disse, nenhum membro pode negar-se a se envolver. Gente, por favor, o que Deus quer da sua vida não é que você negue a se envolver mais, mas é que você busque a se envolver mais. Mas eu estou começando, eu vou no meu ritmo, tudo bem, mas você não pode parar. Deus talvez vai respeitar o seu ritmo, mas Ele não vai respeitar a sua paralisia. Por quê? Porque no reino de Deus, todo membro tem uma função, então nenhum membro pode recusar-se. Olha o que a Bíblia diz, está lá, a gente leu, olha o que diz, naquele texto que eu li de Coríntios 12, o ouvido não pode dizer assim, já que eu não sou o olho, eu não sirvo para nada. Já que eu não sou o olho, eu não faço parte. É isso que a Escritura está dizendo. Porque tem pessoas que têm paradigmas, então ela pensa assim, já que eu não sou o ministro de louvor, já que eu não sou o Juninho, eu não posso fazer parte. Já que eu não prego, eu não posso fazer parte. Já que o outro que lidera, o problema é dele na célula, ele que lidera a célula. Às vezes alguém pode pensar assim, mas isso não é de Deus, isso não é a forma que Deus quer que você pense. O ouvido não pode dizer, porque eu não sou o olho, eu não sou do corpo. Amém? Então, no corpo de Jesus, não há membros disfuncionais. Todas as funções são importantes. Todos da sua célula são importantes. Amém? Está entendendo a ideia? Todos dessa igreja são importantes. As centenas de irmãos, que daqui a pouco são milhares de irmãos dessa igreja, são importantes para a igreja e para Deus. Outra coisa, no corpo, os membros, eles se cuidam mutuamente. O cuidado não é o pastor, toda a igreja, não, todos somos pastores, porque o ministério, segundo as Escrituras, o ministério é para ensinar os santos a exercerem. Quem exerce o ministério, de fato, é toda a igreja. Porque no Novo Testamento, o véu se rasgou e agora todos nós somos sacerdotes com o Senhor. Isso não anula o processo de não anula a liderança que Deus estabeleceu sobre nós. Mas, biblicamente, alguém que tem um chamado ministerial, ele ensina os santos a cuidar. Ele ensina os santos a ensinar. Ele ensina o corpo de Cristo a profetizar. Ele ensina o corpo de Cristo, a evangelizar. Amém? Mas a função, quem exerce é cada um de nós. Cada um de nós. Então os membros, eles se cuidam mutuamente. Pastor, o que você está falando? Eu estou falando o que a Bíblia diz. Ela diz, quando um membro sofre, o outro sofre junto. Quando um membro é honrado, o outro se alegra junto. Amém? Alguém foi abençoado lá na sua célula? O seu papel é se alegrar com ele. Alguém está passando necessidade na sua célula? O seu papel é chorar com ele, é abençoar ele, é ajudá-lo nas necessidades, é aconselhar biblicamente, é orientar biblicamente, é servir, é orar por ele. Amém? Está entendendo a ideia? Alguém está sofrendo lá na sua célula? De certa forma, se você não está sofrendo nada, se aquilo não se importa, pode ser que você está desconectado do corpo.
Porque dentro do corpo, quando alguém sofre, o outro vai perceber isso. É claro que hoje, às vezes, existe pode existir um pouco de exagero, algumas pessoas, né, pode exagerar um pouco, mas nós temos que olhar para o sofrimento das pessoas da nossa célula. Então tem alguém ausente na célula, tem alguém que faltou do culto, pode ser que essa pessoa está sofrendo alguma coisa. O nosso papel não é só julgar, falar, porque essa pessoa não veio, não sei o quê. Não, o nosso papel é ir lá e falar, eu estou aqui, conta comigo, eu posso servir você, eu posso cuidar de você, o que você está precisando? Mas também, se alguém lá da sua célula foi honrado, recebeu uma promoção, não é? Teve uma cura na família, recebeu uma bênção financeira, toda a célula tem que se alegrar, amém? Se alguém comprar uma casa própria lá na sua célula, faz a festa da casa própria, aleluia, amém? Se alguém foi curado lá na sua célula, imagina uma célula, olha, agora nós estamos na época do Covid, o irmãozinho ficou 1 semana, 2 semanas sem ir na célula, estava de Covid, voltou para a célula, aí você fala, vamos alegrar, porque ele foi curado do Covid, aleluia, amém? É verdade. Agora também quando ele está de Covid, você liga lá, irmão, eu não posso fazer uma visita por ser muito íntima, mas eu posso fazer uma compra para você e deixar na sua porta. Ei, amém? Porque ele está sofrendo, eu tenho que fazer parte do sofrimento dele. Isso é igreja. Isso é corpo. O meu intestino estava ruim por causa do catupiry. Eu peço sem catupiry, a moça põe com catupiry. O catupiry é um veneno para mim. Meu intestino mal. Minha cabeça doeu, meu corpo ficou esquisito, eu suei, até eu ir no banheiro nada se resolveu. Por que eu estou contando essa intimidade para você? Porque eu quero ilustrar o que acontece no corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo, amém? Tem um dedinho sofrendo, uma vez eu estava com a unha encravada, minha perna doía. Mas eu podia cortar o dedo? Sim ou não? Você está com a unha encravada, você vai lá no médico e fala assim, amputa esse dedo aí que está encravado. Você faz isso? Misericórdia. Você vai passando um remedinho, vai curando a unha encravada. Quando essa unha encravada estiver boa, você já usa ela para jogar futebol, né, Davinho? Isso é para os craques. Entendeu? Aí você já usa, aí você volta a usar. Amém? Então é assim, mas a perna estava doendo, porque a unha estava encravada. Mas gente, se tem uma unha encravada na sua célula, cure a unha, cuide da unha, mas não jogue a unha fora, quer dizer, o dedo fora, porque ele tem uma função importante. Todos têm uma função importante, amém? E outra coisa, nenhum membro age independentemente. A igreja, ela tem liderança, instituída por Deus, para nos guiar, e nós também estamos sujeitos a Cristo. Então isso é ser igreja, amém? Como você tem servido na igreja? Na prática, quais são as funções que Deus chamou você para exercer? Na prática, como você tem exercido essas funções? Na prática mesmo, na prática, não só no seu sonho, não só na sua vontade, mas na prática. Eu quero, pela graça de Deus, que essa palavra possa nos ativar ou nos reativar. Mas na prática, quais as funções Deus te chamou para exercer? Quais as suas habilidades para entregar a Deus e ao corpo de Cristo? Se você ainda não tem, ou mesmo se algo te feriu, ou mesmo se você ficou chateado com alguém, você pode iniciar e reiniciar a fazer para Deus o que Ele te chamou. Deus quer mais líderes de célula, mais gente cuidando. Deus quer mais gente servindo nos ofícios, nas suas habilidades, amém? E não tem sentido um cristão que é igreja, um cristão verdadeiro, mas que não exerce uma função. Imagine o poder da igreja, com todos exercendo uma função. É poderoso demais. Qual função você pode exercer na sua célula? Ou qual a outra função você pode exercer, além da que você já exerce? Quem sabe 2 funções, 3 funções? A primeira face da igreja é que nós, eu e você, somos corpo de Cristo, amém? Pegou a ideia? Diga comigo, eu sou igreja. E a minha face é que eu sou corpo de Cristo, amém? Efésios 2, versículo 19, diz sobre uma outra face da igreja. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos
dos santos e membros da família de Deus. E aí ele continua, edificado sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, né? Ele fala, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício ajustado cresce, para tornar-se um santuário do Senhor. Olha, ele está falando de habitação. E ele termina dizendo no 22, nele vocês estão sendo juntamente, diga comigo, juntamente, edificados. Uma vez eu ouvi de uma pessoa que não existe família de um. Ah, mas é uma pessoa só, perdeu todos os filhos, perdeu o marido, ou perdeu a esposa, é sozinha, a pessoa é sozinha, não tem irmãos, não tem ninguém, é sozinha. Então ela não é uma família, ela é ela. É triste dizer, mas ela não tem família. Qual é o problema do órfão? É que ele não tem pais e, em outras palavras, ele não tem uma família. A palavra de Deus diz que a igreja, ela é noiva de Cristo, ela é corpo de Cristo, mas a igreja, ela tem uma outra face, ela é família. Ela é família de Deus. Não é uma questão de direitos civis, mas uma questão de comunhão, de vida, de intimidade. A família é o lugar onde a gente encontra, desculpa falar, mas a gente é a gente mesmo, fala besteira, fala mais alto, é mais direto, já dá uma cutucada no irmão, é ou não é? É igual eu e meu irmão, a gente se ama muito, mas muito mesmo, é muito difícil a gente brigar, a gente não briga, acho que tem muito tempo, a gente se dá muito bem, mas a gente de vez em quando dá uma fincadinha um no outro. É ou não é? Outro dia eu falei, Felipe, vamos na Pampulha comigo fazer uma caminhada? Aí, vamos, eu estou precisando emagrecer. Eu falei, sabe de nada, inocente. Porque eu queria levar ele na Pampulha, não é para ele emagrecer, não. Era para eu falar umas coisas que eu precisava para ele. Aí fui na Pampulha com ele, andei 1 quilômetro, fiz o colchão, o sanduíche. Aí depois eu falei, Felipe, agora eu quero te falar uma coisa. Eu sou 3 anos mais velho que você. E como irmão mais velho, eu preciso te ajudar. Aí falei umas 3, 4 coisas para ele. E ele falou, cara, é duro ouvir isso, mas muito obrigado, cara. Muito obrigado. Agora, você falou 3 coisas, deixa eu falar uma. Eu falei, Sabe, é uma questão de comunhão. Querido, nada melhor do que eu e você termos família. Família é bênção de Deus. O que seria de nós sem uma família? O que é de um cristão que não faz parte de uma igreja local? Ele é alguém isolado, sem família, incompleto. Porque a igreja tem que estar conectada no cabeça. Não adianta eu querer ter só o cabeça. Eu preciso entender a conexão da igreja com Jesus. Quando o apóstolo Paulo, antes Saulo, estava perseguindo a igreja, a Bíblia diz que Saulo, que depois foi o apóstolo Paulo, ele perseguia a igreja. Ele aprovava a morte de líderes cristãos. Paulo era um terrível perseguidor da igreja de Jesus. E quando Paulo está naquela estrada para Damasco, e quando Saulo está naquela estrada para Damasco, e ele ia perseguir cristãos lá, a Bíblia diz que Jesus o encontrou naquele caminho, e Paulo não tinha perseguido Jesus. Paulo não tinha participado da cruz de Jesus lá, colocado Jesus na cruz, não. Isso aconteceu depois. Mas olha o que aconteceu, preste atenção. Quando Jesus encontra Paulo naquele caminho, que Paulo fica cego, você conhece a história. Mas olha o que Jesus disse para Saulo, 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 olha o que Jesus disse. Por que me persegues? Ele não diz, por que está perseguindo a minha igreja? Por que está perseguindo os meus discípulos? Por que você está perseguindo o meu povo? Jesus não disse isso. Ele disse assim, Saulo, Saulo, por que me persegue? Entendeu a ideia? Porque para Deus, para Jesus, a igreja está conectada com Ele. Quem persegue a igreja, persegue o próprio Cristo. Quem abençoa a igreja, abençoa o próprio Cristo. Entende a ideia? Então não existe verdadeiros cristãos que não fazem parte de uma igreja. Eu sou bem radical nisso. Não tem sentido biblicamente. Mas ele está ferido, então nós precisamos ajudar, cuidar, curar as feridas, etc. Porque a igreja é família.
A família tem os irmãos chatos. A família tem um irmão mais chato que o outro. Eu fui criado igualzinho meu irmão. Mesma casa, mesma comida, mesmo colchão, mesmo pai, mesma mãe, mesma disciplina, mesma cultura de vida. E eu sou diferente do meu irmão. Você tem irmão? Irmão de biológico? Quem tem irmão biológico aí? Levanta a mão, irmão, irmã. Você é igual ao seu irmão biológico? Sim ou não? É raríssimo alguém que é igualzinho ao irmão. Agora é lógico, tem umas famílias que tem 8 irmãos, aí tem um que é parecido com o outro que é parecido com um, tem uns 3 biotipos lá. Mas normalmente os irmãos são muito diferentes. É irmão, gente, olha só, eu conheço gêmeos, univitelinos, aqueles que são idênticos, e eles são diferentes, tem um temperamento diferente, tem uma cabeça diferente, um é mais reflexivo, o outro é mais atirado. Você já viu isso? Gente, filho do mesmo pai, criado na mesma casa, veio do mesmo sêmen, do mesmo ovo, meu Deus, eles são diferentes. O que você está falando com isso, pastor? Eu estou falando para você que a igreja sempre terá irmãos diferentes uns dos outros. Nós somos diferentes. Mas isso não nos faz uma família estranha. Pelo contrário, é isso que nos faz ser uma família normal, amém? Sabe, um pastor muito famoso aí, né, ele falou uma coisa interessante. Ele falou assim, olha, se você está procurando uma igreja perfeita, se você está procurando uma igreja perfeita, e acha que encontrou, pelo amor de Deus, cuidado quando você for participar dela, porque você vai estragá-la. Pensa um pouquinho que você vai entender. O pastor disse, se você está procurando uma igreja perfeita, e você acha que encontrou, cuidado ao participar dela, porque você vai estragá-la. Está entendendo a ideia? Então, família tem a ver com a nossa comunhão, com a nossa amizade, com o nosso relacionamento de ajuda, de serviço também, mas com essa coisa do nosso carinho. Nós aprendemos uns com os outros, a gente passa junto pelas dificuldades, sabe? Nós devemos ver a nossa célula assim, como uma família. Nós devemos ver a nossa igreja local como uma grande família. Nós somos uma família. Tinha até uma placa ali na frente que ficava antes, falava assim, somos uma família para pertencer. É verdade, nós somos a família CCLN. Sabe, numa família, não é uma reunião religiosa, mas é um encontro, celebração da família, é um encontro. Nós viemos aqui juntos, as dezenas de células, as centenas de pessoas, nós viemos aqui juntos para celebrar Jesus em família. Nós somos uma família, nós temos o mesmo pai, por isso que a gente é uma família. Nós temos semelhanças em Deus, nós temos alvos semelhantes, buscas semelhantes, convicções de fé semelhantes. Nós temos irmãos. Agora, alguns irmãos estão mais à frente, outros irmãos estão atrás. Os irmãos que estão mais à frente auxiliam, ensinam, orientam, guiam os que estão atrás. Isso é princípio, isso é graça de Deus, é assim que funciona. Alguns irmãos são mais maduros, orientam, cuidam. Alguns irmãos têm mais responsabilidade, porque entraram por uma porta de se responsabilizar mais. Então, eles são responsáveis por células, responsáveis por ofícios, responsáveis, talvez de certa forma, pela conduta, pelo nosso crescimento também, corresponsáveis. Você sabe qual que era o nome favorito do apóstolo Paulo? Os 2 nomes que o apóstolo Paulo chamava o povo de Deus. O principal, o favorito do apóstolo Paulo, que ele fala mais ou menos 60 vezes no Novo Testamento, nas suas cartas, irmãos. Ele fala irmãos. Por quê? Família. O segundo nome que o apóstolo Paulo mais fala, quando ele aponta para a igreja, para as igrejas dele, ele fala filhos. Família. Irmãos, filhos. Porque as igrejas que ele era pai espiritual sobre elas, as igrejas que ele tinha mais legitimidade em ser um pai espiritual, ele nem chamava só de irmãos, mas ele falava filhos. Ele olhava para Timóteo e falava filho, era filho ministerial. Ele olhava para Tito e falava filho. Eram os nomes favoritos do apóstolo Paulo para lidar com a igreja. Então nós enfrentamos dificuldades juntos como uma família. A igreja é família, nós precisamos guardar isso. Isso é muito importante, é um lugar de proteção.
Por isso que você tem que estar firme numa célula, na igreja, mesmo com pessoas imperfeitas, mesmo com pessoas assim que às vezes vão acertar muito, mas de vez em quando vão errar. Mesmo com pessoas que quase todo dia vai sorrir para nós, mas um dia ou outro não vão sorrir para nós. Mesmo com pessoas que às vezes vão prometer uma coisa e às vezes vão conseguir cumprir por alguma razão, mas nós temos que ter esse coração, como na nossa família. Nós precisamos sim de uma igreja, de uma família, porque isso traz para a gente esse conceito de proteção, de aliança. É como numa família também, a família tem líderes. Geralmente, os pais são os líderes da casa. Então, numa família de Deus tem o pai, lá na célula, o líder da célula é o pai da célula. No contexto da igreja local, os pastores são os pais da igreja. É uma família. É uma família onde nós precisamos, uns dos outros, orientar os mais novos. E os mais novos nem sempre têm a ver com a idade, mas com a experiência, com a maturidade. O apóstolo Paulo, ele disse a Tito assim, ele disse: Tito, oriente que as mulheres mais experientes cuidem das mais novas. Oriente também os mais jovens para serem prudentes. Ou seja, ele estava falando de um contexto familiar. Ele estava falando de uns aos outros. É como na família, os pais orientam os filhos vão crescendo, os pais geram a cultura do lar. Então entendamos nessa hora, pela graça de Deus, que nós somos uma família, amém? Família tem cuidado, família tem encorajamento, família tem, às vezes o cara fala de forma errada, depois pede perdão. Outro dia eu falei de forma errada com a Dani, aí ela ficou brava, aí eu fui depois pedir perdão para ela, aí ela ficou mansa. É pedir perdão, às vezes você vai errar, às vezes alguém vai errar com você, peça perdão. O princípio está em Mateus 18, quando diz: olha, se você está chateado com alguém, você não tem que pôr isso lá no alto-falante e falar: eu estou chateado com o irmão João Sauro, porque o João Dinossauro, ele falou comigo de forma errada. Não, você precisa fazer o que a Bíblia diz, é família. Diz assim, ó, se tem alguma coisa que você está chateado, procure a pessoa. Procure a pessoa, fala: olha, infelizmente aconteceu isso, eu fiquei um pouco chateado, mas eu quero te perdoar, está tudo bem, nós somos amigos, e nós somos filhos, e nós somos irmãos, amém? Nós precisamos cuidar disso, gente, cuidar disso, porque assim como o diabo nos dias de hoje tem atacado as famílias mesmo, literalmente as famílias, né, pai, mãe, filhos, assim também o diabo pode atacar o conceito família de igreja, e é muito perigoso, tudo bem com você? Sim ou não? 1 Tessalonicenses 5,14, diz assim: exortamos vocês, irmãos, para que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, ajudem ou auxiliem os fracos, e sejam pacientes com todos. É como na família, tem que ter paciência com os filhos, tem que ensinar, o filho desobedece de novo, ensina de novo, repete, não é assim? Quem é pai entende mais fácil o conceito de família, mas cuidado para você não perder esse conceito da igreja que Deus te colocou, da célula que Deus confiou a você, amém? Tudo bem? Então a primeira face, corpo de Cristo. A segunda face da igreja é que nós somos uma... Nossa, está fraco agora. A primeira face nós somos o quê? Corpo de Cristo. E a segunda face nós somos uma família. Levante sua mão para o alto. Isso, pode abaixar, só para você descruzar o braço, ficar mais solto. E a última face que eu quero tratar com você hoje, quero te ajudar, está em Efésios 6, versículo 10. Efésios 6, versículo 10 diz assim: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. A nossa luta não é contra carne ou sangue, não é contra pessoas, mas é contra poderes, autoridades e dominadores das trevas, contra as forças espirituais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus. 2 Timóteo 2, versículo 1, diz assim: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus,
e as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis, que sejam capazes também de ensinar outros. Agora preste atenção, suporte comigo os sofrimentos, como um bom soldado de Cristo Jesus. A igreja, ela tem várias faces, e uma das faces da igreja, mais desafiadoras para os nossos dias, onde nós precisamos cuidar, por isso essa palavra também, ela é muito importante para você, também por esse ponto. Não pare aqui. É muito fácil, porque quando a gente olha de corpo de Cristo é legal. Ai, cada um exerce sua função, então um vai exercer a função comigo, eu vou exercer a função com o outro. Igreja família é muito legal, porque família é uma bênção, gente. Eu amo estar com a minha família. Se a sua família não é disfuncional, se a sua família não foi uma família muito assim, desestruturada, você ama estar com a sua família, eu sei que você ama. Família é uma bênção, porque na família um cuida do outro, às vezes um até bajula um pouquinho, família um dá presente, família assim, elogia bastante, de vez em quando dá um conflito, mas é família, família a gente resolve, e família não deixa de ser família, amém? Mas a igreja, ela não é só corpo, ela não é só noiva, ela não é só família, a igreja também é um exército. Persevere aí mais uns minutinhos. A igreja é um exército, e nos nossos dias a tendência nossa, preste atenção no que eu vou falar, é menosprezarmos essa face da igreja, em detrimento de sermos uma igreja contemplativa. E a igreja que conquista é a igreja exército, não é a igreja contemplação. Na verdade, a gente musicalizou a adoração. O que é musicalizar a adoração? É a gente achar que a adoração é música. Música é adoração, mas adoração não é música, entende? Porque vai muito além disso. É uma bênção a gente adorar a Deus, é uma bênção quando você pode contemplar Jesus, é uma bênção os nossos ajuntamentos, porque é uma família grande reunida, é bom demais, gente, a gente ficou 2 meses sem se reunir presencialmente, e foi horrível, foi ou não foi? Gente, eu vi a carinha de vocês quando vocês começaram a voltar, pareciam pessoas assim, vislumbradas, por quê? Porque 2 meses sem se reunir presencialmente, feriu a família, feriu a igreja, a família, entende o que eu estou falando? A situação, você sentiu, desculpa, mas foi um soco no estômago, mas preste atenção, a igreja não é só isso, a igreja não é só aquele lanche gostoso da célula, isso é muito bom, a igreja não é só essa troca de exortação e elogio, essa comunhão, a igreja tem uma missão, a igreja precisa conquistar, o reino de Deus, a Bíblia diz que ele é ganho à força, ele exige esforço, a igreja não tem só essa face aparentemente mansa, familiar, cultura legal, mas a igreja tem uma face mais forte, e nos nossos dias nós estamos sendo afrontados por toda e qualquer mensagem forte aliás, nos nossos dias toda e qualquer mensagem forte tem sido afrontada, isso é coisa do diabo. Não, já basta alvo na minha empresa, eu ainda tenho alvo na igreja, isso é coisa do diabo, porque se a igreja é exército, ela tem alvos, ela tem missão. Ah não, mas isso daí isso daí vai ser demais para mim, vai tirar um pedaço de mim, mas a igreja é exército, o cara quando vai para uma batalha, às vezes ele vai voltar com um troféu numa mão, mas sem a outra mão. A igreja é exército, e a tendência dos nossos dias, que eu já disse, é aquela igreja contemplativa, só de entregar adoração, só de sorrir para todo mundo, só de dizer o que o povo quer ouvir. O evangelho verdadeiro não é esse. E se a gente entrar só por essa porta da igreja família, só por essa porta da igreja que aceita todo mundo, porque o problema é que hoje nós aprendemos a ser uma igreja de aceitação, a gente aceita todo tipo de gente.
O cara pela porta da frente, ele pode entrar de qualquer jeito, e isso é de Deus, isso é maravilhoso, porque isso restaurou uma igreja legalista, uma igreja preconceituosa, isso restaurou a igreja. E é maravilhoso, nós temos que receber todo tipo de pessoa, querido. Se você está chegando há pouco tempo, não importa como você veio, não importa a sua situação, não importa se você tinha uma vida de pecado, se você tinha uma vida assim horrorosa em muitas áreas, segundo a Bíblia, não importa, seja muito bem-vindo, vem mesmo. Aqui é o lugar de transformação, aqui você tem uma família, aqui Deus vai usar pessoas para curar a sua vida, aqui Deus vai usar pessoas para te alimentar, aqui a palavra de Deus vai te transformar. Amém por isso é igreja família, mas você precisa ser mudado e transformado aqui dentro, porque a ideia não é uma pessoa entrar para tornar a igreja o que ela era, mas é a pessoa entrar para o Espírito Santo tornar você o que a igreja é. A igreja exército é a igreja que sacrifica, que entrega. Ela não tem só admiração nos lábios, mas ela tem uma forma prática de adoração. Ela entrega a sua vida. Então a igreja família fala assim para o cara: você está cansado, irmão, dorme um pouco mais, você precisa dormir mais. A igreja família fala para o cara: olha, dorme mais. A igreja família às vezes fala para o cara: ó, dá uma freada. A igreja família fala para o cara: não, fica lá, curte mais o clube, curte mais a academia, curte mais os filmes da Netflix, você está meio cansado, eu estou olhando o seu semblante. A igreja família tem essa tendência da proteção e às vezes da superproteção. Mas a igreja exército fala assim: você precisa dormir menos, cara. Você precisa se entregar mais na vida de oração. Você precisa acordar de madrugada e orar. Você precisa fazer parte da oração da madrugada. Ei, você precisa se doar mais. Ei, você precisa aprender a ser generoso, entregar tudo que você tem, tudo que você é. Ei, a igreja exército, ela avança, ela sacode, ela impacta. A igreja exército, ela se posiciona, porque ela é exército. Ela diz: sim, Senhor. Então, às vezes, há alguns que não têm a percepção da igreja como exército. E a Bíblia diz que nós vamos ser uma igreja triunfante, sim, nós já somos, né? Mas a gente vai ser plenamente triunfante um dia. Mas hoje nós somos a igreja militante. Militante significa que nós estamos em guerra, que nós estamos em batalha, que nós estamos, sim, nessa face, querendo ou não querendo. Então, apesar de a gente ser um corpo, uma família, a comunhão é muito bom, né? Mas o nosso testemunho vai crescendo, a gente vai ensinando uns aos outros. Mas eu quero dizer para você com muito carinho, mas preste atenção: nós temos uma missão, e essa missão nos custa a vida. Algumas vezes a igreja precisa entender que ela vai precisar entrar nas esferas com tudo. Isso é igreja militante, que milita. E o diabo tem enganado a gente. Ele quer colocar a gente só na posição desse amor moderno, platônico, esse amor que é um amor assim, ó, é um amor que você não pode exortar, você não pode corrigir. A correção, sabe, eu ouvi falar de uma moça que deu 3 varadas no filho, o filho chorou 10 minutos, a vizinha chamou a polícia. Você está entendendo? Porque nos dias de hoje, o amor está sendo falsificado pelas doutrinas ideológicas desse mundo. O verdadeiro amor, ele não é só o da concordância, mas às vezes do não e da discordância. O verdadeiro amor, ele não é só da proteção, mas às vezes de jogar a pessoa ao desafio. Igreja militante é uma igreja que você tem que pensar que você é como um soldado de Cristo. Ele está dizendo: vocês são soldados de Cristo, revistam-se da armadura, porque é uma guerra, é uma batalha, não contra pessoas, mas contra um sistema, não contra pessoas, mas contra potestades que lideram esse sistema. Não é contra alguém, mas é contra aquilo que está na mente de alguém. Nós precisamos ser posicionados nesses dias como uma igreja que entende que está numa batalha que já foi vencida por Jesus, mas é uma batalha. E se a gente perder essa percepção que eu ia falar, a gente vai tornar uma igreja que pode tudo. Então qual que é o problema? As pessoas não crescem, porque a gente fica com medo de falar. A pessoa está 1 ano, 2 anos, a gente está cuidando da pessoa no contexto familiar, mas a gente vem com esse conceito da novidade mundana, onde o amor concorda com tudo. Não, mas o que importa é o amor.
Cara, esse cara, ele tem esse monte de problema, mas não vamos falar nisso não, ele é tão legal. Ele é bonzinho. O céu não é para os bonzinhos, gente. O céu é para os salvos. A igreja família tem pais que curam as nossas feridas. A igreja família tem pais que fazem o esparadrapo. Mas a igreja militante tem soldados que voltam feridos da guerra. Mas é feridos em outro sentido. Porque a guerra santa, às vezes, ela nos traz perdas santas. Nós temos uma batalha para vencer. E nós temos que nos posicionar e trabalhar para vencer. Preparar. Nós precisamos ter disposição, gente, de dar a nossa vida pela pátria celestial. Um soldado, se ele vai para uma guerra, por exemplo, um soldado do exército brasileiro, ou de outro exército, uma nação correta, assim, né? Ele promete entregar a sua vida, se necessário for, pela sua pátria. Por isso que não é fácil ser do exército, da aeronáutica, da marinha, porque os caras sabem do risco de vida que eles têm. Eles sabem a missão que eles têm. Eles sabem por quem e por qual bandeira eles estão entregando a sua vida. Então o cristianismo verdadeiro, ele tem o corpo que é maravilhoso, ele tem a família que é maravilhosa, mas ele tem o exército que é poderoso. A família dá o testemunho, mas a igreja exército, ela propaga o testemunho. Ela põe isso para fora, ela avança. A família é um instrumento de cura das feridas da alma, mas a igreja exército, ela costuma ter as marcas do evangelho no seu corpo, de uma vida consagrada. A igreja família, às vezes vai dizer, né, para a gente, muitas coisas floridas, mas a igreja exército, às vezes, vai precisar usar a espada. Porque o profeta Jeremias disse, ele diz, maldito é o que retém a sua espada de derramar sangue. Ele estava falando para uma igreja exército. E por favor, eu não estou falando literalmente. Nada disso. A igreja exército fala das perdas que precisamos ter para ganhar a vida de outros. E eu quero encerrar com esse texto. 2 Timóteo 2, 10, 13. É a continuidade daquele texto. O apóstolo Paulo estava falando assim, suporte comigo os sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Depois ele diz, retenha com fé e amor em Cristo Jesus. 2 Timóteo 2:10. 2:10. Ele diz, tudo suporto. O apóstolo Paulo está dizendo, tudo suporto por causa dos eleitos, para que eles também alcancem a salvação que está em Cristo Jesus. Entenda uma coisa, querido, com muito carinho, mas quanto mais nós tivermos o equilíbrio das faces de uma igreja, mais nós vamos avançar. O que gera o principal avanço é o nosso espírito de guerra, é o nosso espírito vencedor, é o nosso espírito de conquista, é a possibilidade de nos enraizarmos, de às vezes abrirmos mão de alguma coisa na nossa vida, às vezes de abrirmos mão daquele tempo de descanso, em alguns momentos abrirmos mão de um sonho terreno, mas isso é o que avança o reino, é isso que gera o avanço, é a igreja exército que faz o negócio acontecer nesse aspecto. Por isso que ele diz, eu suporto os sofrimentos como um bom soldado de Cristo, eu aguento, porque eu sou soldado, porque eu entendo o poder de um exército, e eu estou aqui, suportando os sofrimentos, para que outras pessoas também alcancem a salvação em Jesus Cristo. Então, o nível da nossa entrega, determina sim, o nível dos frutos que Deus vai derramar sobre nós. Nós temos alvos como célula. Não é errado ter alvos. Nós temos alvos como igreja. Nós temos alvos como cristãos. O soldado, ele tem uma missão clara, é para fora. É para fora. É a igreja que considera importante os resultados. Pastor, resultados, o que tem a ver? Tem tudo a ver. Ah, mas a Bíblia não fala frutos. Fruto é resultado de uma árvore saudável. Se não há frutos, não tem resultado. Se não tem resultado, a árvore tem um problema.
A sua vida precisa dar resultados a Deus. As nossas células precisam dar resultado. O resultado chama-se multiplicação. A nossa igreja precisa dar resultados. Eu preciso melhorar os meus resultados como pastor. A igreja de Deus, ela também precisa entender sobre resultados. 2 Timóteo 2,5 diz assim: nenhum atleta, no mesmo contexto dos soldados, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. Então, o jeito que a gente faz igreja importa para Deus. Existem regras para a gente vencer. Exército fala das regras. Família é mais light. Família tem princípios. Família tem aquelas coisas mais abertas. Por isso que irmãos são diferentes uns dos outros, mesmo dentro de uma mesma família. Mas no exército, eles marcham juntos. Se enquanto um bate o pé esquerdo, tem alguém batendo o pé direito, na hora, um comandante vai lá e fala: ei, você está errado. É ou não é, Juninho? Está errado. Marcha junto. Até os cavalos tem que marchar junto. Outro dia eu estava vendo um desfile de 7 de setembro, e os cavalinhos tudo juntinho. Pluc, 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 pluc. Aqueles cavalinhos. Até o rebolar dele é juntinho. Exército, gente. Exército. Essa foi só para você ficar mais light. É a igreja que tem uma estratégia. É a igreja que tem unção na música, que tem esse carisma na hora que entra, que as pessoas são bem recebidas, mas a igreja que tem prestação de contas, sim. Por que a gente pode ser cobrado por um líder no trabalho e não aceita ser cobrado por nada de um líder espiritual? Você precisa entender, ué. O problema não está na cobrança, nem no seu líder. O problema está na sua cabeça. A gente não aguenta mais, vamos ficar de pé. Igreja Exército.